Muito bom dia, na paz do Senhor Jesus. É o devocional diário de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical, da edição especial da CPAD, que chega até você com a palavra de Deus ao teu coração. Fique com a gente por alguns minutos e receba esta reflexão para a sua vida. O nosso tema hoje é o amor, a base do casamento. E vamos ler 2 versículos em 2 livros diferentes. O primeiro está em Colossenses capítulo 3 e o versículo 19 que diz: Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. O segundo texto está em Tito capítulo 2 e o versículo 4. Para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos. No contexto do primeiro texto da nossa leitura de hoje, o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Colosso e em sua carta, logo após a saudação de introdução, ainda no capítulo 1, ele inicia uma discussão doutrinária a respeito da pessoa de Cristo e da sua obra. Logo após explicar a falibilidade dos ensinos do mundo comparado com o plano de Deus, ele orienta os colossenses a abandonar as respostas superficiais do mundo e viver em união com Cristo. Depois, ele conclui essa etapa no capítulo 2 e versículos 22 e 23. Em seguida, o apóstolo inicia algumas aplicações doutrinárias no capítulo 3, do que ele havia apresentado anteriormente no capítulo 2. Normalmente, as famílias colossenses eram formadas por pai, mãe, filhos e servos. E a partir do versículo 18, Paulo concede instruções a cada grupo. A primeira delas fala sobre as mulheres e a submissão. Submissão essa que tem sido muito mal entendida pelos cristãos liberais de nossos dias. Aqui não está dizendo de uma obediência cega e impensada, mas indica uma submissão voluntária, ou seja, sob uma missão, ou debaixo de uma missão, não debaixo do autoritarismo do marido, como alguns erroneamente fazem. Obviamente, a submissão não denigre quem está submisso. Pelo contrário, enaltece o relacionamento. Por isso, no versículo 19, há um pedido ao marido: ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Quando o casamento tem Deus no centro, direcionando o relacionamento, as atitudes e decisões são embasadas no amor, e no amor ágape, diga-se de passagem, onde envolve carinho, atenção, compreensão, alegria, perdão, paciência e mais alguns itens no pacote do amor. E aqui fala especificamente ao marido, ao esposo cristão. Ao contrário disso, vai ser um marido daqueles irritadiço, impaciente, grosseiro, desrespeitoso, que não sabe ouvir a sua esposa, não respeita as suas ideias e opiniões, e o resultado geralmente é a separação. Depois coloca a conta na incompatibilidade de gênero e fica por isso mesmo, com as finanças estraçalhadas, filhos emocionalmente frágeis, e cada um dos lados do relacionamento com enormes feridas emocionais abertas. Até porque, aqui para nós, grosserias não cabem em contexto nenhum, não é verdade? Muito menos no relacionamento cristão. Fica a dica para nós esposos, de como tratar a nossa esposa e dar o amor que ela merece receber. Efésios capítulo 5 e o versículo 25 diz: Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. O que acontece com frequência hoje em dia é não saber o que é amor. Confundem amor com qualquer dose de paixão. Quando a paixão se esvai porta fora, não tem estrutura para superar as adversidades juntos, porque amor se constrói e isso acontece com muito tempo e paciência. Mas espera aí, paciência? No mundo da tecnologia 5G, do fast food, do fast delivery, onde a intolerância domina até mesmo em lares aparentemente exemplo a ser seguido? No entanto, quando o apóstolo Paulo ensina aos irmãos de Corinto sobre o amor, em 1 Coríntios capítulo 13, o versículo 4, ele disse: o amor é paciente, o amor é bondoso. Não tem outra saída. Maridos que querem melhorar o casamento, que tal dar uma observada? Como está a tua comunicação com a tua esposa, hein? Tem paciência de ouvi-la para depois você falar, ou você a atropela feito um trator esteira e não está nem aí? Afinal, é só a esposa mesmo que está falando? Consegue sair com a tua esposa sem aquela enxurrada de críticas, entendendo que ela tem gostos diferentes de você para muitas coisas? Consegue ser humilde para ceder em alguns momentos, ou só quer que a esposa o entenda e atenda aos seus caprichos? Se você e ela trabalham fora, tem a decência de ajudá-la nas tarefas domésticas? Inclusive, sei que muitos homens que estão me ouvindo agora são muito bons na culinária, e isto em virtude de ajudar a sua esposa no dia a dia.
O segundo texto de hoje fala com as esposas. E Tito, capítulo 2, o versículo 4 nos diz: para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos. Aqui o apóstolo Paulo orienta ao seu obreiro Tito que as mulheres novas convertidas deveriam aprender a ter harmonia em suas casas. E como fazer isso? Observando as mulheres mais velhas que eram convertidas há mais tempo. É claro que para isso, as mulheres mais velhas deveriam dar o exemplo. Interessante que aprender aqui significa ser estimuladas por meio de conselhos. As idosas deveriam transmitir suas descobertas do relacionamento amoroso para as mais jovens, para que elas pudessem amar seus maridos com sabedoria. Vale observar que o apóstolo Paulo não está tratando de amor romântico, ou da forma como é interpretado em nossos dias, como o ato sexual em si, mas ele está falando do compromisso da esposa com o bem-estar do marido. Tanto a mulher quanto o esposo devem, de sua própria vontade, estar motivados a aprender e praticar este amor. É interessante também observar quando o texto bíblico diz para que as mulheres mais jovens aprendam a amar. Logo, não se trata da paixão que é fugaz, feito labaredas em palha seca, e sim do amor que é construído dia a dia. Mas espera aí, falar em construção de amor quando se vive na geração do descartável? Inclusive, em muitos relacionamentos, já se casam pensando, se não der certo a gente separa. Satanás convenceu muita gente a entrar em casamentos de forma irresponsável, olhando apenas a concupiscência dos olhos, os prazeres da carne, com uma máxima muito conhecida por aí: vai ser eterno enquanto durar. Isso é mentira satânica. Você que é cristão, você que é cristã, não embarque nessa onda, por favor. Você poderá até surfar nessa onda por um bom tempo, alguns anos até, mas com certeza ela vai te submergir em algum momento. Em São Mateus capítulo 19, o versículo 6, quando Jesus falava sobre casamento, ele disse: sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E portanto, o que Deus uniu, ou em algumas versões ajuntou, não o separe o ser humano. O ser humano aqui nesta frase refere-se a tudo o que envolve o lado humano da relação. A falta de habilidade no relacionamento amoroso, por exemplo. Mas espera aí, relacionamento tem que se aprender? Sim. Nascemos aprendendo e quando crescemos temos que estudar qualquer área que quisermos nos aperfeiçoar. Inclusive nos relacionar uns com os outros é preciso aprender, sim. Falando nisso, esposa, quanto tempo faz que você leu o último livro sobre relacionamentos? Você tem por costume de participar de eventos para mulheres, como chás com palestras, workshops para mulheres, congressos femininos, entre outros? Tem tido a humildade em aceitar conselhos de casais mais experientes? Tem orado junto com seu esposo? Assim como os construtores levam tempo para lançar as bases de um edifício para depois colher os elogios do embelezamento da obra, assim também o amor é a base para um casamento duradouro e frutífero. Para isso, vamos permitir que Deus continue sendo o comandante do nosso lar? Mas se o Senhor ainda não estiver no centro do seu casamento, peça a Ele agora para ser a partir de hoje. Ore comigo. Grandioso Deus, neste momento nós te agradecemos, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, e por esta pessoa que ora comigo agora, e que pode ser, Senhor, que está passando por situações terríveis em seu relacionamento, porque não permitiu que o Senhor fosse o direcionador do seu casamento, mas que nesta hora o Senhor possa tomar o comando deste navio, que este casamento possa ter, Senhor, a tua direção, que as decisões venham ser tomadas dentro da tua vontade e que o amor venha estar nos poros deste casal que ora comigo agora, que o amor venha ser o óleo que lubrifica as engrenagens deste casamento e que cada dia, Senhor, a tua presença possa estar no meio desta família. Em nome de Jesus eu peço e te agradeço. Amém. Eu louvo a Deus por esta oportunidade de estar com você. Se o Senhor nos permitir, amanhã nós estaremos de volta com o nosso devocional diário. Assim que terminar, compartilhe com alguém, incentive a inscrever-se em nosso canal e ativar os sininhos das notificações. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Incomparável, incondicional, seu amor não tem limites, é sobrenatural. Eu não conheço um Deus grande assim, deixou seu trono de glória
veio ao mundo pra morrer por mim. Deixou seu trono de glória, veio ao mundo pra morrer